A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Salmo 127, do 1 ao 5, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos a porta. Mais uma vez oremos. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos e engrandecemos o teu nome, pelo privilégio que temos, ó Deus, da liberdade de culto e de estar, ó Deus, diante da tua santíssima palavra, da tua palavra que é eterna. Como disse o Senhor Jesus Cristo, tudo passará, mas sequer a tua palavra não vai passar, Senhor. Ó Deus, a tua palavra, ela é intransponível. A tua palavra, Senhor Jesus, ela é indestrutível. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, a tua palavra é inerrante, ela é fiel. A tua palavra é a verdade, a única verdade que nós precisamos. Por isso, fala conosco através do teu Espírito Santo, ó Deus, nos nossos corações, assim oramos. Amém. Salmo 127, irmãos, fala sobre a família. E esse título não é muito criativo, mas eu dei o título desse sermão como Família, um presente de Deus. Família é um presente de Deus. E esse salmo vai falar, e aí você pode pensar, não pastor, mas o salmo está falando de duas coisas. Primeiro ele está falando de edificação, de uma construção, e depois ele está falando de segurança da cidade. E se o salmo parasse por aí, a gente entenderia que sim, que realmente ele poderia estar tratando da edificação de uma casa ou da edificação do templo e da segurança da cidade santa. Mas não, quando nós lemos o versículo 3, nós entendemos o que Salomão estava querendo dizer. E o Salomão aqui está dizendo que é o Senhor quem edifica o lar. Uma casa qualquer pessoa pode construir. Se vai ficar bem feita ou mal feita, depende muito da mão de obra. A segurança de uma cidade nós podemos fazê-la, mas o Senhor aqui está falando de que a edificação de um lar, a edificação da família é por conta dele. E que também a segurança da família é obra dele, é ele quem faz. É o Senhor quem edifica o nosso lar. E é o Senhor também quem nos protege e nos livra de todo o mal. A família, meus queridos irmãos, ela é uma dádiva, um presente de Deus. A sua família é um projeto de Deus. A sua família, ela nasceu no coração de Deus, ela é um sonho de Deus. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua família é um projeto único de Deus. A família é o bem mais precioso que um homem pode possuir enquanto viver. Não existe nada mais precioso que um homem ou uma mulher vai conseguir alcançar na vida do que a família. E é tanto, irmãos, que nós vemos textos repletos, muitos textos da Bíblia Sagrada falando sobre a família. Que aquele que não cuida da sua casa, principalmente dos da sua família, esse negou a fé. Nós precisamos cuidar da nossa família. O Senhor Deus, ele é o autor desse lindo projeto que se chama família. É Deus o autor. E ele sendo o autor, ele sendo o próprio Deus que constituiu a família, ele deixou algumas regras básicas que a sociedade está tentando burlar, ou acrescentar, ou tirar. E o Senhor, como ele é o autor desse projeto, ele deixou bem claro, no manual que é a Bíblia Sagrada, como se monta uma família.
E esse conceito não é aberto. Esse projeto é para ser seguido nos mínimos detalhes. O Senhor nos deixou um projeto muito claro de como uma família é formada. E começa lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando o Senhor Deus disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A família começa com a união, o casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o modelo bíblico, esse é o modelo sagrado, esse é o único modelo de família que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, deixou aqui para nós. Quando um homem se casa com uma mulher e agora os dois são uma só carne, como diz o Salmo, a herança é bendita, o fruto do ventre desse casamento é uma herança bendita e são os filhos. Aí a família está completa. Veio a recompensa de um casamento. Veio a recompensa da união. O fruto do ventre da mulher é bendito. E são os filhos. Pela dureza do coração e por amarem o pecado, homens e mulheres malignos estão a todo custo tentando destruir a família e os seus valores. E nós estamos aí vindo, enquanto o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, vivendo uma Sodoma e Gomorra ao passar dos séculos e das eras. Pessoas que já estão entregues aos seus desejos carnais estão combatendo o modelo bíblico e sagrado de família. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar e dizer: não é assim. O mundo todo pode estar indo em uma direção, mas nós temos um manual, nós temos uma bússola, nós temos um norte, nós temos um modelo, e é o modelo que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito na sua palavra. Nós precisamos tomar partido. E eu não falo aqui de arrumar inimizade com ninguém, mas sim de viver aquilo que a Bíblia quer que nós vivamos. Esse é o propósito de Satanás: destruir a família. Não foi isso que ele fez no Éden? Não foi isso que ele fez, fazendo com que a mulher desobedecesse e por consequência o homem desobedecesse? Desde que o mundo foi criado e o homem e a mulher postos nele, Satanás tem tentado destruir casamentos, destruir relacionamentos e por consequência destruir a família. Esse é o objetivo maior do diabo. Uma família destruída é uma sociedade destruída. Uma família destruída é uma igreja enfraquecida. Nós somos famílias de Deus, nós somos filhos de Jesus Cristo. Mas sabe qual é o contraponto disso? É que a promessa de Deus permanece fiel. E como eu disse lá em Hebreus capítulo 6, o Senhor, quando jurou a Abraão, não achando ninguém maior a quem jurar, ele jurou por si mesmo. E qual foi o juramento que Deus fez? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem eu vou abençoar, os que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que creem em Jesus Cristo, entregam suas vidas a Jesus Cristo, as suas famílias são benditas, são prósperas, são bem-aventuradas. Como diz em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa promessa se estende a nós. Se somos ou não povo de Deus, se somos ou não criação de Deus, é óbvio que somos. Eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou a igreja do Senhor. Eu sou família do Senhor. Amém. Esse é o propósito maior. Se o propósito de Satanás é destruir as famílias, o propósito de Deus é que nós no céu venhamos ser uma única família. No céu não vai ter sobrenome. A Bíblia diz que nós receberemos um novo nome escrito numa pedra branca e nós seremos todos famílias de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus é uma família. O propósito de Deus é que eu e você venhamos ser uma família onde Cristo, Jesus Cristo, é o nosso
primogênito, o irmão mais velho. Nós temos por pai Deus e um modelo bíblico de família a ser seguido. O salmo que lemos então, ele foi escrito por Salomão e nos ensina aqui verdades preciosíssimas sobre a nossa família. E eu quero explicar essas verdades em 3 pontos. Serei breve. Primeiro, versículo 1. Acompanhe comigo no texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor Deus precisa ser a pedra fundamental nessa construção. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, precisa ser a pedra de esquina, aquela que trava toda a obra. Nós precisamos estar com os nossos conceitos, vontades, desejos e sonhos fundamentados em Jesus Cristo, que é a rocha eterna. Nós precisamos cavar fundo, tirar essa areia e essa terra da superfície e achar a rocha que é Cristo e lançar sobre a rocha a fundação da nossa família. Jesus Cristo disse: bem-aventurado é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Em um dos evangelhos ele diz: aquele homem que cavou fundo, e mais fundo ainda, e achando a rocha, lançou ali a sua fundação, o seu alicerce. Porque veio com ímpeto a tempestade, cresceram os rios, bateram na fundação daquela casa, o vento soprou, e aquela casa não caiu, porque estava sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, esse é semelhante ao tolo, ao louco, que constrói a casa sobre a areia. Do mesmo modo, tanto para o sábio quanto para o tolo, vem a tempestade, a inundação, o vento sopra forte, mas a casa do tolo cai, porque não está sobre a rocha. Nós precisamos entender que Deus é essa pedra fundamental, a rocha de sustentação, a base das nossas famílias. Se Deus não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar. Se Deus não guardar a nossa família, em vão nós vamos nos preocupar. Foi muito interessante. Nós fomos para Brasília buscar o bazar e tivemos que pousar lá na casa da minha irmã, que é em Lusiânia, e voltar no outro dia. E a minha mãe foi com os meus 2 meninos andar de bicicleta. E a minha mãe, ela é cuidadora. Ela é cuidadosa. Cuidadora não, ela é cuidadosa. Atenciosa. Levou os meninos a andar num lugar onde não tinha obstáculo nenhum, onde é impossível cair. Mas o Heitor tomou uma queda de bicicleta, que ela se apavorou. Ela depois contou para mim que ele caiu por cima do braço. Ela pensou que no mínimo ela ia levantar o Heitor com o braço quebrado, fraturado. Sabe o que é isso, irmãos? Por mais cuidadosos que nós somos, quem mantém a peste para o lado de fora, quem mantém o inimigo no seu devido lugar, que é rondando o nosso derredor, é o Senhor Deus. É Ele quem guarda, é Ele quem livra da morte, é Ele quem livra dos perigos. Não importa se você está ou não observando, os olhos do Senhor nunca saem de cima dos seus filhos. É o Senhor quem edifica, é o Senhor também quem guarda. É o próprio Deus quem cuida, guia, orienta e protege. Em segundo lugar, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Muitos casais, e note que os primeiros 2 versículos ele está falando para o casal. Os filhos só entram depois. Os filhos, nós vamos falar dos filhos do 3º versículo em diante. Mas o primeiro versículo sobre cuidado, proteção, Salomão está dizendo: olha, é Deus quem cuida da sua família. É Deus quem lhe protege. Então vocês fiquem descansados e parem de correr atrás de dinheiro. É isso que o texto está dizendo. Parem de viver essa vida correndo atrás do vento, buscando acumular riquezas, porque vocês estão acordando
comendo mal, vocês estão com uma vida ruim. E não é isso que eu quero para vocês. Olha o que Jesus Cristo falou: ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir as riquezas, a Mamon. E entenda que há aí um demônio, e não que ser rico é ruim, mas a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, essa busca desenfreada por ficar rico. E muitos casais estão perdendo as suas famílias, ganhando o mundo inteiro, mas perdendo a sua família. Muitos casais têm desperdiçado suas vidas correndo atrás somente de dinheiro. Ganham o mundo, mas perdem a alma. Ganham o mundo, mas perdem as suas famílias. E eu garanto para você, meu irmão, que se você não teve nenhuma experiência de quase morte, você não vai saber o que é isso que eu vou falar. Mas qualquer pessoa em sã consciência, no último momento da vida, ele quer estar ao lado de alguém que ele ama, da sua família. Ele não vai pedir a chave da BMW, ele não vai pedir a chave do apartamento, do triplex, ele não vai pedir a chave da casa na praia, não. Ele vai querer pegar na mão dos filhos, da esposa, e estar ali ao lado naqueles últimos momentos da sua família. Quantas pessoas que no leito de morte pedem para os médicos: por favor, me dá mais um pouco de tempo, como se o médico tivesse esse poder, para eu brincar com os meus filhos, para eu falar para minha esposa que eu a amava, para me pedir perdão para quem eu tinha que pedir. Valorize a sua família. Muitos casais estão ganhando tudo, mas estão perdendo o principal, a família. Olha o que o texto nos diz: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Isso está lá escrito em Lucas. Louco, essa noite te pedirão a alma. E aí você ganhou riquezas, você ganhou um salário incrível, mas você aproveitou com quem todos esses bens? Vai ficar para quem? E eu garanto que se esse discurso continuasse, e se Deus fizesse uma proposta para esse homem e dissesse: olha, eu não recolho a sua vida essa madrugada, mas você amanhã não vai ter mais nada, vai ser o mais miserável dos homens. Eu garanto que esse homem trocava tudo aquilo que ele ganhou, tudo aquilo que ele lutou a vida inteira, para ter pelo menos mais um dia de vida. O Senhor está lhe dando essa oportunidade. Valorize a sua família. Valorize a sua família. O contraponto disso é o casal sensato. E olha o que o casal sensato faz. Ele busca o Senhor acima de tudo, em primeiro lugar na sua vida. E o texto sagrado nos diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas as promessas do texto, vos serão acrescentadas. Vocês não vão ter falta de nada. Buscar a Deus em primeiro lugar não significa que você vai dormir o dia inteiro e não vai trabalhar, porque é do suor do seu rosto que você tem que comer. Mas buscar a Deus em primeiro lugar é estar livre dessas amarras que o inimigo tem colocado na mente das famílias. Eu preciso fazer, eu preciso conquistar. Não é assim, irmãos. Nós precisamos ter Deus em primeiro lugar na nossa vida e dizer: Senhor, que o Senhor não deixe faltar nada para mim, me dá uma oportunidade, Senhor. E Deus, Ele vai atuar. Quando Ele for primeiro lugar na sua vida, pode ter certeza, Ele mesmo prometeu que o pão nosso não iria faltar na nossa mesa. Ele sempre providencia para os seus filhos. O casal sensato busca o Senhor. Mas o texto continua ainda no versículo 2 e diz assim: pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. E aqui eu quero colocar um testemunho pessoal.
Hoje é uma bênção, o pai e a mãe estão aqui na igreja. E eles vão lembrar disso. Nós morávamos em Campo Largo. Meu pai estava construindo uma casa de alto padrão lá, mas a gente morava num barraco de meia água. Tinha um quarto só, onde dormia o pai, a mãe, o Douglas e a Gabi. E eu dormia com um colchãozinho no chão na sala, que era sala e cozinha, e no final da cozinha tinha um banheirinho. E numa das madrugadas eu estava dormindo, mas me acordei com o cochicho deles. E eles estavam sentados numa mesa que o pai ainda tinha feito de madeirite. E eles conversando com uma lâmpadazinha assim em cima da mesa, e eu fingi que estava dormindo. E aí o pai e a mãe conversando sobre o que eles iam dar para nós de Natal. E aí a mãe dizia assim que a Gabriela precisava, eu lembro mais sobre o que eles falaram de mim, que eu queria uma sandália. Lembra? Acho que era até o Guga que fazia propaganda daquela sandália. E eu queria aquela sandália, e a mãe falava para o pai que eu queria aquela sandália. E aí, irmãos, eu lembro que eles falavam que ia sobrar naquela época muito pouco daquela obra. E naquela mesma semana, o meu pai recebeu uma proposta para ir fazer uma obra no Rio de Janeiro, em Copacabana, fazer uma reforma. E ele foi, eu não lembro bem se foi em uma semana ou 15 dias, ele voltou. E ele voltou com bastante dinheiro. 2 semanas. 2 semanas depois ele voltou com bastante dinheiro. Sei que nós fomos para Xanxerê, para a nossa cidade, Natal. Nós fomos lá e eu ganhei mais do que uma sandália. Eu ganhei a sandália que eu queria. Vocês lembram da calça capri? Aquilo você não sabia se era uma bermuda muito comprida ou uma calça muito curta. Eu usei aquilo. Estava na moda. Eu ganhei aquela calça, a sandália e uma camiseta laranjada. Irmão, na época a cor laranja estava na moda. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Nós não precisamos nos preocupar. O pai e a mãe estavam preocupados ali. Mas Deus estava trabalhando naquela preocupação deles. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Sabe por quê? Porque nós temos por Deus um Pai. E é Ele quem providencia tudo aquilo que nós precisamos. Enquanto nós estávamos dormindo, eu e meus irmãos, o pai e a mãe ali conversando, Deus agindo no céu, dizendo: peraí, você está fazendo um cálculo, não é essa a minha matemática, não, você está enganado. Eu queria uma sandália, ganhei a sandália, o capri e uma camiseta laranjada. Os irmãos também ganharam, todos eles ganharam bastante presente, irmãos, e foi uma bênção. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então você não precisa se desesperar. Só basta confiar em Deus. Terceiro e último lugar. Versículo 3 ao 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Nós precisamos entender aqui a função dos filhos do lar. Nós precisamos entender isso. Precisamos criar os nossos filhos para o Senhor. Olha o que o texto sagrado diz em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos são um presente de Deus. Por isso que o texto diz: e o fruto do ventre o seu galardão. A recompensa de um casal são os filhos, são uma herança. Os nossos filhos passarão por nós e nós os devolveremos a Deus. Como é que você vai entregar o seu filho a Deus? Você quer entregar um marginal a Deus ou uma pessoa que viveu nos caminhos do Senhor? Um homem justo, uma mulher justa, íntegro, que era temente a Deus? É responsabilidade dos pais. Note aí, meus irmãos, que isso é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. É um grande privilégio. Os filhos são herança. Os filhos são uma herança. Uma herança precisa ser cuidada.
Se você recebeu uma herança, você sabe, muitas pessoas botam fora as heranças, perdem tudo, porque não foram ensinadas a dar valor, não é isso? Se você não cuida de uma herança, ela se esvai entre os seus dedos. E às vezes aquele patrimônio que a pessoa demorou uma vida para conquistar, os filhos destroem em poucos anos. Quando o Salomão ele diz que os filhos são uma herança, além de ele estar dizendo que é dado de graça pelo Senhor, ele também está dizendo que nós temos responsabilidades sobre aquilo que recebemos do Senhor. E que, da mesma maneira, se nós não cuidarmos, gerirmos aquela herança física, nós a perdemos, assim também são os filhos. Os filhos demandam tempo, presença, investimento. Os filhos demandam assistência, cuidado, para que eles não se percam. Dificilmente um filho ou uma filha bem criado, amado por seus pais, conhecedor da palavra, irá se perder nas drogas, ou no crime, ou na prostituição, ou vai casar com qualquer tranqueira. Não vai. Agora, uma herança mal administrada se perde. Assim também um filho mal criado, mal cuidado, não amado, se perde. E o mundo está cheio de armadilhas para roubar de nós os nossos filhos. E aos pouquinhos. Por isso o Senhor, quando disse lá em Deuteronômio, ele deixou a responsabilidade para os pais e disse: inculca na cabeça do teu filho as leis. Por onde andar, vai falando e conversando com ele. Inculca na cabeça dele. Agora, se nós cuidarmos da herança, ela se multiplica. Não é isso? Se você ganha uma herança e você cuida, administra, investe, ela vai multiplicar na sua mão. Assim é o filho. Se você investir, cuidar dele, administrar ele, ensinar ele nos caminhos do Senhor, ele vai casar com uma mulher boa, ela vai casar com um homem bom. E aí sabe o que vai acontecer? Vão ficar aí, ó, que nem o Vange segurando o netinho, a mãe segurando o netinho, porque a herança se multiplicou. Nós precisamos entender isso, que isso é bênção do Senhor para nós. Os filhos também, o Salomão vai falar aqui, que eles são flechas, eles são heranças e são flechas na mão do guerreiro. Nós entendemos que é a obrigação do guerreiro carregar as suas flechas. O guerreiro não dá para o outro guerreiro carregar a flecha. Então, guerreiros, homens, não terceirizem a criação dos seus filhos. Não deixe só para a guerreira em casa, não. É você quem tem que carregá-los. E o texto é tão incrível que ele diz que ele carrega, versículo 5, as flechas na aljava. Sabe o que significa aljava? É uma palavra árabe que significa na mesma direção. É o pai quem carrega os filhos para a mesma direção que ele vai. Um pai que vai para a igreja, é muito difícil ver o filho indo para o bar. Agora, um pai que vai para o bar, é muito difícil ver o filho indo para a igreja. E essa é a responsabilidade que você, homem, tem diante do Senhor. E quando chegar o último dia, e vai chegar, na minha e na sua vida, pode ter certeza, você vai ter que prestar conta dos seus filhos e da onde você carregou essas flechas. Não terceirize a criação e a educação dos seus filhos. Nós vivemos aí uma era onde está terceirizado para o professor da escolinha de futebol, para o tio da natação, para a tia de não sei o que, está terceirizado. Não, esses tios deixa fora. Os seus filhos precisam de pais. Pais. O homem que cumpre o seu papel de pai é bem-aventurado, que a Bíblia diz aqui, mais do que feliz, versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, mais do que feliz é cumprir a vontade do Senhor, o homem que cumpre a vontade do Senhor. Meus filhos, minha responsabilidade. Meus filhos serão meus discípulos. Isso é o que eu falo. Os meus filhos são meus discípulos, porque os filhos aprendem muito mais observando do que escutando.
Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, que leva eles na mesma direção. As flechas eram carregadas na aljava, e a função dos pais é guiar os seus filhos na mesma direção. Nós devemos carregar os nossos filhos no ombro, no coração, nas costas, que nem as mulheres, na barriga, no ventre. Nós sempre estamos carregando os nossos filhos, inclusive no bolso, ajudando. E essa é a função do pai. É ajudar os filhos, ajudar, dar todo o suporte preciso. Mas uma flecha dentro da aljava não cumpre o seu papel. Chega um momento, guerreiro, que você tem que pegar a flecha e atirar ela. Chega um momento, guerreiro, que você precisa se desfazer dessa flecha. E por que você tem que ser um guerreiro? Porque se você não for um guerreiro bem hábil, você vai desperdiçar essa flecha no alvo errado. Agora, se você for um homem adestrado na palavra de Deus, pode ter certeza que o tiro vai ser certeiro. E essa flecha vai acertar o alvo, porque ela caminhou com você até ali na mesma direção, e agora está entregue nas mãos do Senhor, e vai acertar o alvo. Uma flecha não foi feita só para ficar dentro do alforje, mas para cumprir o objetivo. Nós precisamos atirar as nossas flechas também, sem desperdiçá-las. Existe um momento na vida do guerreiro, como eu disse, que ele precisa disparar as suas flechas, mas no alvo certo. No alvo certo. Sem desperdiçar nenhuma. Nós não podemos correr esse risco. O último conselho que fica para nós essa noite, no resumo desse salmo, é de que se nós priorizarmos em nossa vida Deus estiver em primeiro lugar, Deus estiver acima de tudo e de todos, e em segundo lugar a nossa família, dificilmente os seus filhos errarão o alvo. Dificilmente a sua casa vai desmoronar diante das tempestades da vida. Dificilmente o ladrão vai conseguir arrombar e roubar, porque é o Senhor quem sustenta e edifica o seu lar. E é o Senhor quem põe os seus anjos e dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. É o Senhor quem cuida de nós. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que ela, Senhor Jesus, fale poderosamente aos nossos corações. Abençoa, meu Deus, as famílias que aqui estão e as famílias também que irão assistir, ó Deus, esse vídeo. Pai, se há alguém, ó Deus, com a família destruída, com a família vivendo um fracasso, meu Pai, que através dessa palavra venha ocorrer, ó Deus, uma restauração familiar, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.